Olá, amigos, companheiros queridos. É uma grande alegria podermos, mais um dia, estarmos juntos, rogando a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, as bênçãos do dia de hoje, a paz, a harmonia, a compreensão, a proteção, a saúde física e espiritual para todos nós, para os nossos amigos, os nossos familiares, rogando a Deus que essas bênçãos, possam a todos consolar e confortar. Mais um dia de leituras e singelas reflexões nessa nossa playlist, que tem como título o livro Pão Nosso. E a nossa lição de hoje, trazida pelo querido Espírito Emmanuel, é a lição de número 115 e o título A Porta, onde nos foi trazido aqui uma passagem do Evangelho de João, versículo 7, capítulo 10, em que tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem das margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa a cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor ou cegas quanto às saídas justas em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinado pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pela própria imprudência? Senhores de admiráveis patrimônios, revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, é uma mensagem que de frente, a gente já lembra que Jesus é o nosso pastor e, como ele disse, nenhuma ovelha que o Pai lhe entregou será perdida. Que felicidade possui quando aquela ovelha que estava desgarrada é novamente reencontrada. Inúmeras passagens vemos de Jesus com essa, contando-nos parábolas, nos colocando símiles, comparando a ovelha a nós. Ovelhas que ele conhece pelo nome. Não o nome do qual nós fomos batizados, mas aquele nome assim, aquela ali é a ovelha orgulhosa, aquela dali é a ovelha ambiciosa, aquela ali é a ovelha ainda aventureira, aquela ali é leviana. Cada um de nós temos nomes, sobrenomes, nomes compostos, não é mesmo? E Jesus nos conhece. Muitas vezes entendemos que para termos a qualidade da ovelha,
né, de um cordeiro, basta a cordura, basta a mansidão, basta, né, nós ficarmos quietinhos ou sermos aquela criatura que é levada sem menor problema, né, sem agressões. A ovelha é um animal muito afável, né? Nos lembra sempre essa característica de afabilidade. Então ele fala que não basta para atingir o reino divino ter a mansidão e a ternura como qualidade, mas é necessário, ele vai dar mais um exemplo aqui como uma ovelha, reconhecer a porta da redenção. A porta da redenção é Jesus. Jesus já nos deixou sempre claro, eu sou a porta, né? Aquele que quiser chegar a Deus, será por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. Então, é necessário que a ovelha reconheça essa porta, reconheça Jesus como nosso pastor, mas é imprescindível que ela tenha um discernimento para lhe guardar esse rumo. Se nós sabemos que a porta é Jesus e que Jesus é o caminho, nós precisamos ter esse discernimento quanto ao rumo que nós estamos tomando. Porque nós podemos estarmos ali de uma forma terna, tranquila, mas, né, sem esse discernimento de qual rumo tomar. Então ele fala aqui, guarde o rumo, né, é imprescindível. Muitas despreocupando-se dos apelos de ordem inferior e eclodirem da margem do caminho. Muitos serão os apelos para nós ovelhas. Nós não temos apelos dos todos os feitios e gostos. Então, precisamos sim da cordura, da mansidão, mas precisamos da cautela para seguir. Muita cautela. O que é a cautela? A vigilância, a ponderação. Então, olha, ele nos fala aqui, olha que interessante, que às vezes a perda de um rebanho não ocorre somente por ataque, lá do lobo devorador, não, de outras feras, não. Mas porque as ovelhas foram imprevidentes, foram despreocupadas, transpondo barreiras naturais, não ouviram o pastor e as saídas justas. Estava vendo ali a porta, ficaram cegas naquela porta. Não viram. Não ouviram o chamado de Jesus. E vão, né? O que é o chamado? Que muitas vezes a gente fala, o que é ficar surda a esse chamado? Será que nós muitas vezes não menosprezamos as intuições que nos chegam dizendo que o caminho não é aquele? As intuições nos chegam e a gente não quer perceber. Ou então a gente vai falar assim, cegos quanto às saídas justas. Por que a gente não está vendo ali o local certo da gente caminhar? Será que nos falta orientação? Será que nós já não aprendemos com o próprio Jesus a buscar a orientação do caminho que devemos seguir através das preces que ele tanto nos ensinou, a orar pedindo amparo, proteção e discernimento no momento da dúvida? E quando assim nos colocamos surdos às boas intuições, cegos na nossa vigilância, é quando vamos transpor, às vezes, barreiras naturais. Era uma barreira, ali era uma barreira. Ali a vida estava colocando como um limite. E nós fomos lá e forçamos aquela barreira para ultrapassar. Então nós estávamos caminhando, já com algumas conquistas, e por imprevidência, por falta de cuidado, achávamos, né, que já tínhamos conquistado tudo. O que acontece? Retrocedemos, voltamos. Muitas vezes o nome disso, né, atualmente, em algumas áreas de estudo, da psicologia, é chamado de sabotagem, né, autossabotagem.
medo de assumir, de assumir responsabilidade, que a gente fala, puxa, como é que eu fui fazer isso? Eu estava indo, né? Estava caminhando. Então, muitas vezes nós ficamos ali na beira do caminho atendendo, em vez de atender o nosso pastor, vamos atender os apelos do mundo, chamados do mundo, que ainda ecoam dentro desse nosso lado desajustado. Estamos mais perto do passado do que do futuro que vamos vir a ser. Então, por isso ainda somos criaturas que necessitam de muito cuidado, de muita ponderação, de muita oração, para que nós não recapitulemos. E ele fala aqui, olha, quantos são acometidas, né, pelo lobo terrível, porque ficaram fascinadas no pasto vizinho, se desviaram da estrada que lhe era própria, atendendo a destrutivos impulsos. Destrutivo impulso é isso que nós falamos, autossabotagem mesmo. É um impulso destrutivo que a criatura ainda tem por medo de errar, por medo ainda de assumir responsabilidade. Então, muitas vezes, sim, vai quebrar os obstáculos ali, fascinada pela horta do vizinho, né? A verdura, o jardim do outro é sempre mais verde, né? Aquela história, a grama do outro sempre é mais verde. Por que será? Será que nós não aprendemos a valorizar o esforço da nossa verdura, da nossa horta, do nosso pastor? E ele fala aqui, isso acontece com muitos homens no curso da experiência. Espíritos que perderam oportunidade preciosa pela imprudência. Copiam a ovelha virtuosa e útil após a conquista de vários títulos, mas esquece que a porta a ser atingida e quebra a disciplina benéfica necessária para entregar-se ao lobo devorador. A disciplina. Nós precisamos ainda de muita disciplina para consolidar as nossas conquistas. Recebemos uma lição nova do nosso Mestre Jesus, nova, há 2021 anos, mas ainda esquecemos que temos que nos disciplinar, porque ainda não foi automatizada dentro do nosso ser. Não é uma conquista ainda de forma consolidada. Nós ainda caminhamos e se entrarmos na imprevidência, na falta de vigilância, na falta de disciplina, o que acontece? Nós retrocedemos à nossa fase anterior. Porque ainda somos frágeis e dessa maneira nos colocamos em perigo junto ao lobo devorador, nos entregando, né, sem muito cuidado. Portanto, companheiros, as atrações do caminho ainda existem para todos nós, mas sabemos que ela não é irresistível. Que possamos, então, treinar nos nossos ouvidos, os nossos olhos, ao chamado de Jesus, o nosso pastor. Que possamos todos caminhar em direção a Ele, buscando um reino de Deus consolidado dentro de cada um de nós. Muita paz, muita alegria e muita disciplina. Graças a Deus.